abelha, formiga, besouro, barata, grilo, borboleta, mosca. Você sabe do que eu tô falando. Os insetos permeiam a vida na Terra. O que você sabe sobre eles? Eu sou o Caio. E eu sou o Pedro. Você está escutando O zumbido do mosquito, o canto da cigarra. a pulga atrás da orelha. Você está escutando Bug Bites, o seu podcast sobre insetos. Olá, ouvinte! Falando diretamente da Toca do Besouro, esse é o Bug Bites. O meu nome é Pedro. E o meu é Caio. E o meu é produção. E sim, você está ouvindo o Bug Bites podcast. Aqui hoje a gente tem uma convidada especial. E por que a gente tá com uma convidada especial, Caio? Porque hoje a gente vai estrear um quadro novo no nosso Bug Bites. E esse quadro é para aquela pessoa que ficou moscando na internet. Ou então ficou grilado com alguma dúvida. Essa dúvida está formigando em você? E aí a gente vai tentar responder a essa sua pergunta. E o nosso novo quadro chama Baratinando. Para quem ficou desbaratinado, aguenta aí. Mas antes disso, Pedro, Curiosidade da semana. Bom, Pedro, estamos de volta aí para mais um Curiosidades da Semana. E o que você selecionou aí essa semana pra gente estar discutindo, Pedro? Caio, lembra do nosso episódio sobre as aranhas? A gente falou um pouquinho sobre o caranguejo ferradura. Ah, eu lembro até que eu tava conversando com a minha irmã e ela não tinha gostado muito da história. Lembra que eu falei pra você, né? Sim. E pro ouvinte que não escutou a história... Vai ter que ir lá no nosso segundo episódio. Sobre aranhas. Mas para adiantar um pouquinho, né, só para dar um contexto, a gente viu que existe este tipo de crustáceo, né, chamado caranguejo ferradura, e ele produz em seu sangue uma substância de interesse farmacêutico. Isso aí, Pedro. E aí essa notícia, na realidade, é uma excelente notícia, né? A gente viu que pesquisadores conseguiram finalmente uma alternativa que não vai causar nenhum problema para esses animais, né? Sim. E por problema, a gente está dizendo sobre a coleta, né, a extração do sangue, né, da hemolinfa desses artrópodes. Então, eles têm uma substância que é muito boa para detectar toxinas de bactéria, e a empresa farmacêutica tem utilizado essa substância, sabe, para todo tipo de esterilização ou controle de contaminação em aparelho cirúrgico e tudo que tem relação com a sua saúde humana, né? Isso aí, Pedro. E eu acho que é também legal a gente comentar que essa iniciativa de tentar uma alternativa diferente, né, que fosse a hemolinfa desses animais, era justamente o fato de que o pessoal que desenvolveu essa nova técnica, eles queriam fazer culturas in vitro que tivessem menos contaminantes. Uhum. E o que eles descobriram é até interessante, já faz algumas décadas, já, se eu não me engano, 15 anos. Isso, cerca de 15 anos, o trabalho, se eu não me engano, é de 2003, né? Sim, que essa alternativa já existe, eles conseguiram isolar o gene que produz essa substância, fizeram essas culturas, né? Mas não tinha interesse da indústria farmacêutica, mas isso agora mudou. Felizmente para os caranguejos ferradura, essa alternativa vai salvar a vida de muitos indivíduos nessas populações, né? Isso aí, Pedro, e vale a gente lembrar, né, que não era muito assim a falta de interesse da indústria farmacêutica, né? O problema era mesmo de escala, porque quando a gente fala de comércio, quando a gente fala da comercialização de qualquer tipo de produto, a gente esquece que tudo a gente precisa de uma escala, e quando a gente tem as coisas em grande escala, o custo fica mais baixo, então fica mais fácil de você lidar com as demandas. E o grande problema é que desde o início, quando esse produto foi desenvolvido, existia apenas uma empresa que era capaz de produzir isso. E as grandes indústrias farmacêuticas, elas não tinham interesse em comprar desse único produtor,
porque as empresas farmacêuticas elas tinham receio de que acontecesse alguma coisa, que essa empresa que fornecia isso para eles falisse, ou que ela tivesse algum problema de corrupção, ou alguma coisa, algum problema assim, e aí ela parasse de fornecer esse material para eles. E aí foi justamente a entrada de novas empresas nesse ramo que foi fortalecendo a ideia, foi fortalecendo esse produto e foi tornando possível que as indústrias farmacêuticas viessem a investir nesse tipo de coisa. E isso mostra, né, Pedro, que às vezes a gente tem grandes ideias, grandes avanços, mas na realidade depende de muito mais do que isso. Não é só a ideia ser muito boa, você precisa de uma escala, você precisa que o mercado acredite naquilo, né? E toda essa história, né, do descobrimento dessa substância nos caranguejos ferradura até o desenvolvimento de uma alternativa e o risco, né, que o mercado viu no início e por que isso mudou, tá tudo nesse artigo que é de autoria da Sarah Zhang e tá publicado no The Atlantic, que é um periódico muito legal. Sempre tem coisas muito interessantes de ciência nesse periódico. E, assim, infelizmente, ou não, né, para os ouvintes que ainda têm domínio do inglês, esse artigo está em inglês. Mas a gente encoraja todo mundo a ler esse artigo. É muito interessante e fica aí, a curiosidade de hoje. Isso aí, Pedro, muito legal. E foi uma curiosidade com uma boa notícia, né? Exatamente. Então vamos lá, né, Pedro? Para o nosso primeiro episódio da nossa série do Baratinando. Vamos lá. Estamos de volta aí, aqui no nossa Toca do Besouro, para começar o nosso novo quadro. E a gente vai então estrear essa nova série em que a gente procura perguntas na internet com alguma relação com insetos. E além disso, se você tem vergonha de perguntar ou você não tem na verdade uma pergunta, mas você encontrou uma pergunta ótima na internet, manda pra gente. Manda o link e a gente vai tentar responder. Até se alguém tiver uma pergunta e não quiser que a gente diz, fulano de tal perguntou, é só mandar aí, avisar a produção tira, né, produção, o nome da pessoa. Claro. A senhora produção. Produção é sigilosa. Então, aí como é que funciona isso, né? A gente tá usando o Yahoo Respostas. Então, eu e o Caio, a gente passou aí algum tempo procurando no Yahoo Respostas perguntas sobre insetos. Eu selecionei algumas e o Caio não tem ideia de quais são essas perguntas. Isso, e a produção não tem ideia nem das minhas perguntas, nem das perguntas do Pedro. Exatamente. Então a gente tá quase todo mundo... vai ser uma surpresa para quase todo mundo quais são essas perguntas. E algumas delas são perguntas bastante interessantes, outras talvez sejam mais engraçadas, mas o objetivo aqui é tentar esclarecer algumas dúvidas que talvez sejam mais comuns do que a gente imagina, né? Ok, eu vou começar então com uma aqui, já que a gente não sabe como é que vai ser. Então, Yahoo Respostas brasileiro. A pergunta é, por que existem as baratas? É sério, sabe por quê? O banheiro da minha casa é limpo diariamente, com pano, removedor e sempre está cheiroso. E de vez em quando aparece uma abençoada para me visitar. Me ajudem, por favor. Bom, Pedro, eu acho que pra começar, se é uma abençoada, por que ele tá com um problema com as baratas? Eu não tô entendendo. Eu sei porque elas existem pra tirar a minha paz. As baratas existem. É a melhor resposta que foi eleita aqui no Erro Resposta elas existem porque elas entraram na arca. Ou seja, nem o Noé era capaz de limpar o banheiro da arca, né? Mas vamos tentar responder a pergunta. Não, mas então. Eu acho que a melhor resposta mesmo é essa daqui que tá aqui embaixo, ó. Pela mesma razão que você existe. Nenhuma. Nossa, as perguntas... É duro, né? As respostas nunca ajudam. Não, nunca ajudam. Eu tô lendo as próximas aqui, eu acho que eu vou até poupar o ouvinte, mas... Mas, vamos tentar responder. Então, por que as baratas existem? Será que elas são decompositoras? Ou não? Então, as baratas, elas são detritívoras, né?
Por isso que na cozinha, né, vem o resto de comida ali, as baratas vêm e tiram o resto de comida, né? Se não tiver comida para barata, ela morre de fome. E vale lembrar, né, Pedro, que existem mais de 70 mil espécies de baratas no mundo. E são só aí cerca de 70 que causam problemas de saúde, que transmitem doenças, esse tipo de coisa para o ser humano. Elas têm a importância ecológica delas muito grande. Mas que agora os biólogos de plantão, eles vão questionar que doença que barata transmite. Depende. A barata pode transmitir vetores de doenças. Por exemplo, ela pode transmitir um fungo, pode transmitir uma bactéria. Nesse sentido, ela Sim. pode ser carreadora de algum tipo de doença. Ela pode, como ela anda em esgoto, esse tipo de coisa, ela pode estar trazendo para dentro da sua casa alguma doença. Sim, com certeza. Não é um hospedeiro de uma doença conhecida, Não. mas ela pode ser uma generalista nesse sentido, né? Isso aí. Por isso que em hospital é ruim ter barata, né? Vai no lixo, vai na comida, vai na cozinha. Pedro, acho que muita gente vai falar que é ruim ter barata em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? E pode adicionar aí que, então, que as baratas existem pela mesma razão que os cupins existem, né? Sem dúvida. Que os cupins são baratas sociais. Mas esse daí eu acho que tem que ficar para outro episódio. Tem que ficar para outro episódio, mas as baratas existem, têm seu papel na natureza, né? Como você falou. E se elas vão na sua casa é porque tem algo para comer. Exatamente. É. E só lembrando que se existem as baratas, elas existem antes dos seres humanos ainda. Aliás, tem uma anedota que eu lembrei de um professor de mimecologia que falou que as pessoas ligavam para ele e falavam assim, tô com formiga na minha casa, como é que eu faço para matar? Aí ele perguntava, você tem barata na sua casa? Aí ela falava, não. Eu falei, porque você tem formiga. E as formigas comiam os ovos da barata. Eu achei bem legal, assim. Legal. Não sei se é verdade, se ele tava blefando, mas pode ter uma relação aí de predação. E é importante falar, né, Pedro, que você falou de um mirmecologista e mirmecólogo é quem estuda formigas em específico. Exatamente. Bom, Caio, vamos para a próxima pergunta. Você que faz agora. Bom, Pedro, eu selecionei algumas perguntas aqui. Então, o fulaninho aqui perguntou, né? Se quando está claro e não vemos os insetos, por que eles vão bem loucos em direção a uma lâmpada de noite? Por quê? Por que o inseto vai para a luz? Se na noite, naturalmente, só tem a lua, né? A lua e as estrelas. Será que é pelo calor? Porque eu sei que inseto prefere clima tropical. Não todos, não sei, pode ser uma besteira. Pode ser. Bom, a melhor resposta aqui que venceu, acho que é o público que decide, né? Sim. Foi que os insetos que seguem a lâmpada são noturnos. E quando não existia eletricidade, eles se guiavam pela luz da lua. Olha. Agora, eles se confundem com as lâmpadas e ficam voando ao redor da mesma. Mas eu achei a melhor resposta foi essa aqui, ó, do Tigrão. Ele disse que porque é de noite que eles enchem a cara. que relação que isso tem a ver com a luz, eu não Faz sei. muito mais sentido que a lua, Sim. gente. Eu posso, assim, acrescentar na resposta, que foi a melhor resposta, que, de fato, existe evidência que quando os insetos estão navegando, né, estão se guiando pela noite, eles se guiam por um ângulo em relação à lua ou às estrelas. E quando tem uma luz forte, né, eles se confundem por causa eles nunca vão chegar na lua, né, se guiando. Mas quando tem uma luz mais acessível, né, os insetos se confundem e ficam voando em volta da luz. Mas seria uma falha no sistema de navegação do inseto. Isso aí, é porque também existem muitos insetos que eles se direcionam para a luz, né? Sim. Eu esqueci qual que é o nome técnico disso, não sei se você lembra. Fototaxia. Isso. Então, eles se confundem com a luz que não é a luz natural. Por isso que eles tendem a ir de encontro com as lâmpadas e esse tipo de coisa. Até esse é o sentido daquelas armadilhas que a gente costuma ver, por exemplo, em açougue, essas coisas. Eles geralmente colocam um sistema lá para matar os insetos eletrocutados. E não só os açougues e tal, mas os entomólogos também. Tem uma técnica bem conhecida do lençol branco, né? Que você coloca a luz atrás e, dependendo do lugar onde você estender esse lençol e colocar a luz, você enche de inseto e coleta, né? É assim que
É um método de coleta de insetos. Isso aí. Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é... o usuário mandou aqui a pergunta: borboletas e mariposas podem ter filhos? Eu sei que mariposas e borboletas são primas, mas elas podem cruzar? E se puderem, qual é o nome do filho delas? Ai, meu Deus. A primeira pergunta aqui não falou nada, não respondeu nada, né? Não, porque ele tá falando a primeira só pergunta, não, a sobre primeira borboletas. resposta. É, E sobre mariposa, não tá falando nada. nada. Copiou A da melhor Wikipedia. Mas será que ele é português? Porque ele tá falando que é em Portugal. Talvez, é verdade, pode ser de Portugal essa pergunta. A melhor resposta que eu achei aqui foi do Cocô. Ele respondeu, É. Então, essa pessoa aqui não tem nome, né, que fez a pergunta. Não, acho que ele se envergonhou, né? Mas as mariposas e as borboletas, elas não são primas, né? Essa aqui ele colocou, essa pessoa, né, ele ou ela, colocou com aspas, né? Mas elas são do grupo Lepidoptera, né? Elas compartilham várias características, mas até onde eu sei, elas não podem cruzar uma com a outra. Sem dúvida. Até porque se uma borboleta é uma borboleta, uma mariposa, elas são de espécies diferentes. Sim. E o que define espécie é não poder cruzar, Sim. não ter indivíduos. E mesmo dentro de um grupo bem parecido, por exemplo, uma mesma família de borboleta, né? Até lá as espécies é difícil de cruzar, né? De formar um híbrido viável. O que mais que a gente pode falar de borboleta e mariposa? O que você acha que o nome do filho delas ia ser? Borboleta e mariposa? Você acha que ia ser Maripoleta ou borboletosa? Ou borboleposa? Borboletosa. Por que borboleposa? Que eu achei que ficou melhor. E eu quero. Ficou mais sonoro? Borboletosa. Borboletosa. Borboletosa fica legal. Borboletosa. Aí pode abrir um banho borboletosa, não. Nossa. Meu Deus. Então, acho que é isso, né, para essa pergunta. Vamos agora para a próxima pergunta, então, Caio. É a sua vez. Fulaninho aqui se nomeou alergias. Alergias. Usuário alergias do Yahoo. Famosíssimo. Por que os insetos picam a gente com a gente tudo junto? Nossa. Deve ser algum agente, não sei. Por que os insetos picam a gente e nós nem percebemos? Exatamente. Por que os insetos picam a gente e nós nem percebemos? Eu estou cheia de picadas nas costas e no braço, mas eu nem percebi que eles me picaram. E também como eles vão entrar dentro da minha roupa. Nossa. Aí a melhor resposta é assim: porque o bico do mosquito é muito fino e você não sente. Assim como se você pegar um fio de linha e passar nas costas, não sentirá. E como ele entra na roupa é quando vê um espaço para entrar. Inteligentíssimo. Mas faz um pouco de sentido, assim, não é talvez a melhor resposta, mas faz um pouquinho de sentido. Porque, por exemplo, o barbeiro, né? O barbeiro, que é o vetor da doença de Chagas, né? Ele é do grupo Hemiptera. Ele é de um grupo de insetos que tem um bico bem grosso, né? E as pessoas que são picadas por ele falam que dói bastante, que se acorda assim por causa da dor da picada, sabe? E tem não tem como é que chama aquela mosca que também, quando ela morde, até sai Mosca sangue. dos estábulos? Existe Tabanid, né? Isso, Tabanid, a família Tabanid. Acho que em Varginha a gente chama... Em Varginha a gente chama de mariçoca. Ou mutuca. Não, é mutuca. Mutuca, esse é o nome. Muriçoca, não é? Muriçoca, Muriçoca pernilon. Esse é o nome que eu confundi. Na verdade, quis dizer mutuca. Isso. E vale lembrar, né, Pedro, como a gente já comentou, acho que foi no episódio das aranhas, que o mosquito ele não tem bico. Não. O mosquito ele tem aparelho bucal, no caso dele, sugador labial, Sim. que é um tipo diferenciado de aparelho bucal dos insetos, porque os insetos eles têm aparelho bucal, certo? Sim. Então o correto, o mais perto assim do correto da linguagem popular seria a gente dizer que o mosquito tem uma boca. Mas assim, é um... Não um bico. Não é um bico, mas é um órgão parecido com um alfinete, né? Isso.
que tanto em inglês se fala piercing, Uhum. que é da mesma palavra do piercing, Uhum. que a pessoa coloca no nariz, na orelha. Então, assim, é uma picada, mas não é um bico. Uhum. Mas acho que vale a pena lembrar, não sei se cabe na situação dos mosquitos, mas, por exemplo, o carrapato, que não é um inseto, uma vez eu ouvi que quando ele pica uma pessoa, ele injeta várias substâncias, Uhum. não sei se pica é a palavra certa, mas ele injeta várias substâncias que façam com que você não sinta, e por isso ele consegue ficar tanto tempo Sim. no animal. Talvez Sim. um mosquito tenha, ou algum outro inseto, a Isso gente mesmo. não O sabe. Isso é mosquito verdade. também tem. No caso É. do barbeiro, ele também tem, que eles injetam substâncias que fazem com que a pessoa não sinta dor. São substâncias analgésicas. Não sinta Na tanto. saliva, né? Isso, ou então não sinta tanto. O problema do barbeiro, que você deu exemplo, Pedro, é que a pessoa só sente a coceira depois, porque o barbeiro tem o comportamento de depois dele picar, dele sugar o sangue, ele vira e ele defeca naquele lugar, porque quando ele defeca, ele marca Uhum. o local que ele parasitou. E é justamente esse o problema do barbeiro de transmitir Sim. a doença de Chagas, que aí ele vai transmitir o Trypanosoma cruzi, Sim. que vai estar nas fezes dele, não na picada dele. Sim. Mas a picada em si é dolorosa. Sim, Ela sim. não é uma coceira. Mas também tem nos Estados Unidos, né, muito problema com os bed bugs, né? Uhum. Que aqui no Brasil eu não sei se ocorre, nunca ouvi Não, é falar. bem difícil. Só em cidade grande, É, em né? hotel, que recebe muito estrangeiro, esse tipo de coisa. E é também um hemíptero de uma família diferente, né? E ele é menorzinho, e ele também, quando ele pica, né? Com Uhum. seu aparelho, não sei como é que a gente vai chamar agora, Sugador labial, aparelho sugador bucal. labial, ele também causa um desconforto muito grande, assim, Uhum. por não ser tão sutil como a morfologia do aparelho bucal dos mosquitos. Ah, é legal essa pergunta, hein? Bem informativa. Vamos agora então para a próxima pergunta. Ô, produção, fala um número de 1 a 5. 2. Então, vamos ver. Aqui, o que sai? Nossa, qual é o coletivo de borboleta? Olha, nossa, propaganda. Esse eu não sei. Gente, mas quem que aprende coletivo Legal ainda? isso. Quem que perguntou aqui? Vamos ver se tem o nome do usuário. Algo Não, deu errado. Algo deu errado. Não tem nome. Olha, mas tem a melhor resposta aqui. Eu já tinha visto isso. Diz que o dicionário Aurélio registra o coletivo de borboleta como Panapaná ou Panapanã. Mas vale lembrar que isso não é o coletivo de borboleta. Uai. Bando. É um termo indígena. Mas é um termo indígena que designa uma grande quantidade de borboletas, um bando. Não, eu já ouvi falar que o coletivo de borboletas era Panapanã mesmo. Ah, é? É. Olha só. Esse eu não Legal. conhecia. Legal. Panapanã ou Panapaná. Ah, mas tem uma... Ah, tá. Aí tem um monte de gente falando, né? Panapaná. Sim. Nuvem, eu já ouvi falar de nuvem de insetos, né? É Uhum. mais geral para insetos. Legal. Muito legal. É uma pergunta interessante essa também. pergunta. Uhum. Vamos mais uma daqui ou passa pro Caio agora? Não, Pedro, agora eu acho que eu trago a última pergunta, né? Bom, e a última pergunta... Essa pergunta eu achei... Não entendi por que alguém perguntou isso, né? Mas tudo bem. Pulgão é um ser vivo? Por quê? Não é um ser vivo. É um ser morto. É um mineral. Um mineral. Aí o outro... O interrogação respondeu assim. Sim, é um ser vivo. Na verdade, é um inseto. Ele é um ser vivo, obviamente, porque nasce e morre, né? Porque nasce morre. Imagina como é que seria, né? Notícia do jornal, né? Sei lá, agricultores da lavoura de café estão preocupados com a infestação do mineral pulgão. Pulgão. A melhor resposta, né, foi um carinha aqui dizendo, né, que o pulgão é um inseto, ele é um parasita. Na realidade, ele não é um parasita, ele é um herbívoro, né? É, exatamente. Que o pai dele cultivava algodão no Paraná e eles sofriam muito com essa praguinha, que apesar de pequena, é bem prejudicial. Ok, mas agora eu pensei numa coisa. A gente, você tem razão, a gente chama o pulgão de herbívoro Uhum, porque ele tá comendo a planta, não de parasita. uhum, Mas se a gente for pensar no contrário, né? A gente estava falando de carrapato e tal. Um carrapato,
que tá sugando sangue, uma sanguessuga sugando sangue, não é um parasita? Um parasita ectodérmico. Aí você tem que me falar, porque você que é biólogo, você ou a produção. Eu acho que poderia considerar. O que você acha, produção? Não faço ideia. Mas eu acho que parasita talvez tenha a ver alguma coisa de impedir o ciclo de vida da onde ele tá e o pulgão ele não impede. Mas Se for parar pra pensar assim, eu acho que eu concordo com a produção, porque até onde eu me lembro que eu aprendi assim, foi que parasita ele levava à morte do hospedeiro, não é? não, então, mas uma pessoa com lombriga. Lombriga é um parasita, mas não leva à morte do hospedeiro. Né? Depende, se tiver alta infestação de lombriga, leva. Ela vai ter anemia, vai ter... Se tiver uma esse alta... tipo de coisa leva à morte. Hoje em dia ninguém Mas morre será que não é disso. o contrário? É o parasita que precisa do do hospedeiro. Pra completar o seu ciclo de vida? É. Sim, mas o parasita... não sei. Se você for pensar assim, aí é uma planta que tem uma alta infestação de pulgão e leva à morte, então aí seria Sim. parasita. Mas eu não me lembro de ter nenhuma planta que leva à morte. O problema do pulgão é que ele deixa a planta doente, no sentido de que a planta produz menos, ou então a própria substância açucarada que o pulgão vai liberar vai causar fumagina, que daí é um fungo que ele vai atacar a planta por causa disso. Não diretamente o pulgão leva à morte. Acho que a gente pode dizer que o parasita, pelo ciclo de vida dele, de necessitar do hospedeiro para completar o ciclo de vida, que ele nem sempre mata o seu hospedeiro. É. Tanto que, por exemplo, o vírus do ebola, né? O vírus do ebola é altamente mortal, né? Mas para ele se espalhar, é melhor que ele prolongue a vida do hospedeiro para contaminar mais gente. Sem dúvida. Tanto que essa última epidemia foi de fato uma mutação, né, que causou o vírus a não ser tão agressivo. E aí espalhou muito mais. Então, acho que eu me sentiria confortável de chamar o pulgão de um parasita, embora não seja a maneira que a gente leia, né, geralmente na literatura, não é chamado de parasita, né? Eu tô na dúvida. Eu tô na dúvida. Eu acho que a gente pode deixar isso aí pros ouvintes. Vamos deixar aberto. Os ouvintes respondem pra gente, semana que vem a gente Sim. traz. Alguém aí que estuda pulgão ou que estuda as plantas. Ou que estuda parasitologia. Sim. Né? Fitossanidade. Fitossanidade, talvez, mas Sim. às vezes tem algum biólogo aí que tá estudando a gente que estuda parasitologia. Sim. Né? Legal. Acho que é isso, né, pro Yahoo Respostas de hoje. Na verdade, não é esse o nome. Como que é o nome? Baratinando. Isso aí. Baratinando. Explica a produção. Por que a produção escolheu baratinando? Ou vamos pra esse programa? deixar de segredo? Não sei. O que você acha, produção? A produção pode explicar o que é baratinando. Eu não sei se a produção pode explicar, assim. Ela é capaz. Porque a gente pensou em desbaratinando antes, como se fosse um esclarecendo dúvidas, mas na verdade o senhor Google disse que não, que o certo é baratinando. Como... É que desbaratinar, o Google diz que significa ficar desorientado. E aqui a gente está tentando Desdeixar. desorientar. Então a gente está baratinando ao invés de desbaratinando. Agora, por que é a barata que baratina e que torna as Barata- coisas mais claras? É por causa da barata tonta. É verdade. Barata tonta. Fez muito mais sentido agora. Verdade. Vamos deixar para os ouvintes também decidir. Você decide. Então é isso. Então tá, pessoal. Vamos agora para qual parte do Participação dos ouvintes. participação dos ouvintes. Separado pela produção. Sim. Obrigado, produção, pela participação hoje, né? De nada. E agora, na nossa sessão de comentários, a gente teve participação aí em vários canais de comunicação, né? Isso aí, Pedro. A gente teve participação de algumas pessoas aí nas nossas redes sociais. E só para lembrar o ouvinte, você pode ir no www.soundcloud.com/bugbytes para encontrar lá todos os links para todas as redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter. Isso aí. Onde mais? Bom, Pedro, quem quiser também pode assinar o nosso feed no seu agregador de podcasts, ou então, para quem tem iOS, já tá lá no aplicativo do podcast, é só assinar o nosso feed, vai receber direto quando a gente coloca um episódio novo. E se você está gostando do nosso trabalho, a gente aceita críticas, a gente aceita sugestões, a gente aceita elogios. Isso aí, é só mandar pra gente que a gente
vai escutar todo mundo. E Caio, e a gente teve comentário no Facebook? Bom, Pedro, no Facebook a gente teve um comentário só. A Carla Zitelli, ela comentou lá no nosso post do episódio 4, lá naquela parte que eu tava comentando, ela falou sobre aquela parte que eu comentei dos podcasts que eu gosto de escutar, né? Uhum. E como eu tinha indicado o Science Versus, ela agradeceu por a gente falar sobre um podcast que é de uma mulher cientista, falando aí do valor que a gente dá para as mulheres que estão na ciência, né, Pedro? Uhum. Você tem algum spoiler para dar sobre isso? Exatamente. Eu vou guardar o spoiler, mas vem aí algum tema aí, algum futuro episódio, a gente vai tocar nesse assunto de mulheres na ciência. Então quem for mulher aí escutar a gente, é bom ficar ligado aí que mulher também tem espaço no nosso episódio, né, Pedro? Sim, mulheres e homens também, para também tirar nossos vieses. Sem dúvida. Que a gente tem. Bom, Pedro, eu também queria falar que das nossas participações no Instagram, mandou mensagem pra gente as meninas do Mundo dos Insetos. Elas são uma página lá no Instagram, elas marcaram a gente em uma história. Queria mandar um abraço pra elas, eu conversei com elas. Um abração pra elas. Quem mandou também mensagem pra gente foi o meu amigo Paulo, do Agro Resenha. Ele mandou um feedback pra gente, falou que ele tá gostando bastante do podcast. Um abraço, Paulo. Que honra, hein? O Vovô _ Rafa é um cara também muito legal, que ele mandou mensagem pra gente lá, mandou algumas fotos, em breve a gente vai estar postando as fotos dele. Uhum. Valeu, Rafa, por participar. E também hoje eu tava fazendo uma história ali no Instagram, que a gente tava aqui gravando essa participação dos ouvintes, e o Igor _ BP Melo comentou na história da gravação que ele gosta muito do nosso podcast. Então um abraço também aí pro Igor. Muito legal. Obrigado, Igor. E, Kai, teve mais algum comentário de fotos que a gente postou na semana passada? Teve sim, Pedro. Eu postei uma foto sobre o LNLS lá no Synchrotron. A Aline.ps, ela comentou que foi muito legal. O Emerson Crivellaro e o Igor Justino também comentaram. Então é isso aí, pessoal. A gente quer que vocês interajam aí com a gente. O pessoal falou que não sabia que isso existia, que era muito legal, que era muito moderno. A gente quer que vocês participem mesmo. A gente tá gostando de ver a participação. Isso aí. Além disso, as meninas lá do Mundo dos Insetos, a gente postou uma foto que você enviou pra produção, né? Daquele mosquito que tinha te picado, lembra? Aham. E as meninas lá do Mundo dos Insetos, elas comentaram que o nome científico desse mosquito é Sabetes cyaneus. Uhum. E pelo que você tinha dito pra mim, pode ser também talvez aí outra espécie, mas com certeza é desse gênero. Acho que é essa espécie mesmo, mas tem gêneros relacionados. Espécies relacionadas no mesmo gênero. E o Rubueno 10, ele disse que provavelmente é um mosquito Sabetes, confirmando aí o que as meninas do Mundo dos Insetos disseram. Uhum. E o Felipe Intomo, que ele é lá do laboratório que eu trabalhava na graduação, ele também enviou dizendo que, pelo que ele tinha pesquisado, esse mosquito ele era um dos possíveis transmissores de febre amarela fora do ambiente urbano. Sim. E Pedro, hein? Foi o medo que me deu depois que eu deixei ele picar meu dedo pra tirar fotografia. Rolou a preocupação da febre amarela, mas não se preocupe, eu tomei a vacina. Gente, e não façam que nem o Pedro, vocês forem picados não deixa os bichos te picar pra vocês tirar foto, não. E além disso, a Andressa Luiz, ela identificou uma diabrótica, que a gente tinha tirado uma foto e tinha mandado, e aí a gente tinha colocado uma pegadinha lá dizendo que era uma joaninha, ninguém percebeu, só ela que percebeu agora. Ela falou pra mim que ela faz estágio lá na Embrapa, e que não era uma joaninha não, na realidade aquilo lá era uma vaquinha. E ela tá certa, era uma vaquinha na flor do maracujá. Olha só. Vaquinha é o quê? É o nome popular para diabrótica. Interessante. Certo? Sim. Então, se você tiver alguma coisa que você quiser comentar com a gente, comenta aí. Na semana que vem a gente volta. Sim. Obrigado, pessoal, e até semana que vem. Até semana que vem.